Hoje nós vamos ver os capítulos 13 e 14 do livro de Números. Lá nós vamos conhecer Caleb, vamos conhecer as atitudes de Caleb. Mas o que dizem esses capítulos? Bem, dizem daqueles 12 espias que foram designados por Moisés para verificar a terra, para espiar a terra de Canaã antes que ela fosse ocupada pelos israelitas. Josué e Caleb integravam essa equipe de espiões designadas por Moisés. Quem era então Caleb? Caleb era da tribo de Judá, filho de Jefoné. Está então aqui indicado quem era Caleb. A missão dos espias, após 40 dias de peregrinação, após 40 dias de verificação como era o local onde eles iam habitar, como era Canaã, confirmou a previsão. Eles trouxeram o fruto da terra e disseram que a terra manava leite e mel, portanto a terra era abundante. Mas tinha um porém. Qual era o porém? O porém era: os habitantes são poderosos, as cidades são grandes e fortificadas. Nós vimos os filhos de Anak de grande estatura. Veja, se instalou aí o medo, a dúvida, a insegurança absoluta, a falta de confiança em Deus. Olha, eles viram a terra era tão boa como havia sido dito por Deus, como havia sido dito na promessa. Mas agora eles viram as dificuldades, e as dificuldades se pareciam intransponíveis. Nesse momento, qual foi a atitude de Caleb? Está no livro de Números, capítulo 3, verso 30. Capítulo 13, verso 30. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb não estava vendo as dificuldades, não estava vendo impossibilidades, pelo contrário, ele estava achando absolutamente possível ocupar a terra. Vamos prevalecer contra eles. Nesse momento, os espias, aqueles que estavam com medo, replicaram a Caleb: o povo é mais forte que nós, a terra devora seus moradores, e éramos como insetos aos olhos do povo, como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Veja, o povo de Deus estava se sentindo como gafanhoto, com medo de enfrentar aquela população, aquele povo que habitava Canaã e de cumprir a vontade de Deus. O nome Caleb significa coragem, perseverança, fidelidade. Caleb honrou o significado do seu nome, mostrando ao longo de sua vida uma fidelidade inabalável ao Senhor. Como era agora a atitude de Caleb, quando ele se contrapôs ao medo dos outros espias, dos outros 10 espias. Somente Caleb e Josué é que entendiam que que podiam dominar a terra. Mas veja lá, Números 14, 6 a 10. Diz assim: Caleb rasgou as vestes. Disseram ao povo que o Senhor os faria entrar na terra que mana leite e mel. E quase foram apedrejados. Quase foi apedrejado. Ao se contrapor ao medo do povo, ao demonstrar a coragem, uma coragem fundamentada na lealdade ao Senhor Deus, eles quase foram apedrejados. O que aconteceu em seguida? Números 14, versos 21 a 25. O Senhor condenou o povo a não ver a terra prometida, exceto Caleb, onde o verso diz assim: nele houve outro espírito, ou seja, outra disposição, outro comportamento diferente dos espias medrosos. E agora então o povo voltou a peregrinar no deserto. Pense nos importantes líderes israelitas que eram contemporâneos de Josué e Caleb. Vou aqui dizer o nome deles: Samua, Safate, Gigeal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. Isso está em Números, capítulo 13, dos versos 4 a 15. Veja, falei 10 nomes, irmãos. Você conhece algum deles? Você se lembra de algum deles? Provavelmente não.
Assim como eu não me lembrava de um deles, lembrei quando li na Bíblia, quando li agora na lição da escola sabatina. Mas por que é que nós não nos lembramos destes nomes ou desses personagens? Esses são os nomes dos outros 10 espias enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã. Eles caíram no esquecimento porque seus nomes não foram dignos de ser lembrados. O relatório que trouxeram retratou a terra prometida como impossível de ser conquistada. Eles se viam como gafanhotos em comparação com os gigantes que habitavam algumas áreas da terra e ficaram apavorados ao se depararem com os muros intransponíveis, segundo o seu pensamento, intransponíveis, os muros intransponíveis das cidades fortificadas de Canaã. Aí nós vemos uma coisa, nós vemos uma verdade. Os medrosos são esquecidos pela história. Eles não se constituem em exemplos que devem ser lembrados, portanto, são seguidos. Caleb manteve uma atitude de fé frente a toda a oposição. Era esse o caráter de Caleb. Nós vamos continuar ainda amanhã estudando um pouco mais sobre Caleb, sobre as atitudes de Caleb. E vamos ver como é que um crente, como que um cristão deve se comportar diante da oposição, quando ele está certo com a vontade de Deus, como ele deve se comportar, como ele deve ser firme, como ele deve ser leal ao Senhor Deus. O Senhor esteja conosco em mais esse dia e que possamos estudar um pouco mais ainda sobre a vida de Caleb.